creio que tocar vidas, transformar vidas com as artes, com os dons que Deus nos deu, com o poder e o amor dele é com certeza a nossa maior motivação. Em 2002, meu pai começou o Adora ali em São Paulo, um movimento de adoração naquela cidade, e desde aquele momento eu creio que Deus já estava olhando para esses dias e vendo o que iria acontecer ao longo desses 20 anos que nós temos aí de estrada, de experiência, e estamos muito felizes com essa nova etapa. Cremos que vai ser muito especial, é algo que tem pegado fogo mesmo no nosso coração, de fazer coisas para Deus no meio das artes, da música, da adoração, coisas que têm por tantas gerações sido roubadas de nós e usadas de maneiras tão ruins, e eu creio que chegou o tempo de nós avançarmos e botarmos para fora tudo aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Nossa programação vai ter muito conteúdo do Adora, muito conteúdo de pessoas amigas, parceiros, ministérios que têm andado ao nosso lado. Pode contar com muita música, muita adoração, oração, palavras, seminários, cursos, documentários, podcasts e muito mais. Então vamos juntos edificar ainda mais o reino de Deus nessa terra. Eu creio que Ele quer usar as artes, quer usar a música, a adoração para transformar vidas. Esse é o nosso chamado e esse é o tempo. Meu nome é Matheus Sampaio e essa é a Adora TV. Chegando o teu dia, as uvas estão sendo escolhidas pelo meu imenso amor. Amada vista, se tu és famosa, forte e fiel, o melhor tempo já chegou, o melhor tempo já chegou. Chegou, meu tempo já chegou. Eu venho te curar. Eu venho te libertar. Eu venho te restaurar. Rei dos reis,
paz, homem da Galileia, todo poderoso, Jesus. Andou por sobre o mar, paralíticos fez andar. Ele é poderoso. Abriu o mar vermelho, fez Israel passar. Ele é incomparável. A tua glória enche a terra. A tua glória enche os céus. A tua glória enche minha vida, Senhor. Tua glória enche a terra. Tua glória enche os céus. Tua glória enche a igreja, minhas feridas, que lava minha alma, conservas em paz. Eu te amo, eu te amo, sim, encher a minha vida. Tu és o único Deus que cura minhas feridas e lava minha alma.
observas em paz. Eu te amo. Eu te amo, Senhor. Tu és soberano, Rei do universo. Tu és o encher a minha vida. Tu és o único Deus. Creio que tocar vidas, transformar vidas com as artes, com os dons que Deus nos deu, com o poder e o amor dele é com certeza a nossa maior motivação. Em 2002, meu pai começou o Adora ali em São Paulo, um movimento de adoração naquela cidade, e desde aquele momento eu creio que Deus já estava olhando para esses dias e vendo o que iria acontecer ao longo desses 20 anos que nós temos aí de estrada, de experiência, e estamos muito felizes com essa nova etapa. Cremos que vai ser muito especial, é algo que tem pegado fogo mesmo no nosso coração, de fazer coisas para Deus no meio das artes, da música, da adoração, coisas que têm por tantas gerações sido roubadas de nós e usadas de maneiras tão ruins, e eu creio que chegou o tempo de nós avançarmos e botarmos para fora tudo aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Nossa programação vai ter muito conteúdo do Adora, muito conteúdo de pessoas amigas, parceiros, ministérios que têm andado ao nosso lado. Pode contar com muita música, muita adoração, oração, palavras, seminários, cursos, documentários, podcasts e muito mais. Então vamos juntos edificar ainda mais o reino de Deus nessa terra. Eu creio que Ele quer usar as artes, quer usar a música, a adoração para transformar vidas. Esse é o nosso chamado e esse é o tempo. Meu nome é Matheus Sampaio e essa é a Adora TV. Olá, irmãos, celebração online. Hoje é dia de Santa Ceia do Senhor. Prepare o seu vinho, prepare o seu pão e vamos ceiar logo após a palavra. Deus abençoe, noite de restauração e de poder de Deus. Aleluia. Eu creio, quando a gente olha para a palavra de Deus, que existe no momento do louvor e da adoração algo que Deus, eu penso que Ele quer que você possa experimentar, principalmente da sua presença. Quando Jesus morre e Ele, na sua morte, Efésios fala que ele vai até as profundezas, ele traz os dons, libera dons para nós.
presença de Deus nos tocando, né? A unção dele, a graça dele. Eu percebo que o Cristo, ele tem esse desejo de se manifestar na nossa vida, na nossa consciência, na nossa mente, nosso coração, mas algo mais profundo. O véu foi rasgado na morte e na ressurreição, e nós temos livre acesso. A presença dele sobre nós, a atmosfera começando dentro do nosso coração, experimentando isso. Então, quando eu escrevi Meu Amado Vem, sobre tudo ele está. Montanhas, mares, a vida, o amanhã, promessas, sonhos, desertos. Meu amado vem, né? Eu corro para os braços dele, tudo está na mão dele, né? E essa expressão, desde 2002, temos profetizado, o melhor tempo já chegou, né? Eu sempre digo isso, eu respeito a poesia, mas o melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus está aqui agora. Eu posso tocar, eu posso viver isso, então é o tempo disso na nossa vida. Amém. Sobre as montanhas, sobre os mares, sobre a vida, o meu amanhã, sobre as promessas e os meus sonhos, todos desertos e as minhas lágrimas, sobre as montanhas e sobre os mares, a vida e o meu amanhã, sobre as promessas e os meus sonhos, todos desertos e as minhas lágrimas. Mas quando minha fé está provada, a esperança se foi, eu canto uma nova canção, fala do teu amor, de Senhor, por ti, meu amado, yeah. O meu amado vem chegando, corro para os seus braços, tudo está em suas mãos, melhor tempo já chegou. O meu amado vem chegando, eu corro para os seus braços, tudo está em suas mãos, o melhor tempo já chegou. Que folemai, Elai é feito, Shalai. Presença de Deus na tua vida, 2021, 2022. Aleluia, a presença de Deus sobre todas as coisas, presença de Deus sobre tua casa, tua família, sobre a vida e o meu amanhã, sobre os desertos, as minhas lágrimas, sobre promessas, todas as coisas, quando minha fé está provada, a esperança se foi, eu canto uma nova canção, fala do meu amor por ti,
Senhor, por ti, meu amado. E o meu amado vem chegando, eu pulo nos seus braços, tudo está em suas mãos. E o melhor tempo já chegou, diga isso. E o meu amado vem, eu corro, tudo está em suas mãos, tudo está em suas mãos. E o melhor tempo já chegou. Chegou sobre você, aleluia, amém? Sobre tua casa, tua vida, sobre todas as coisas, o melhor tempo é chegado. Flua nessa presença, flua nessa palavra, amém? Em tua presença, maravilhado estou em ti. Em meio à tua glória, me entrego totalmente a ti. Clamamos, Santo, Santo tu és. Eu anseio por mais
Está na hora do Jump Kids! Yeah! Olá, criançada! Tudo bem com vocês? O nome da nossa história de hoje é Jesus é batizado por João Batista. João Batista era um homem que vivia no deserto pregando a palavra de Deus, anunciando o reino dos céus. João vivia de uma forma um pouco diferente. As roupas que ele usava eram feitas de pelos de camelo e ele usava na cintura um cinto de couro. O alimento de João era gafanhotos e mel silvestre. João anunciava o reino dos céus às pessoas e ele dizia que elas deveriam se arrepender dos seus pecados, de tudo o que elas haviam feito de errado. As pessoas que ouviam e recebiam essa palavra, em seguida eram batizadas por João no Rio Jordão. Sendo assim, muitas pessoas de Jerusalém e de toda a Judéia vinham até o Rio Jordão para serem batizadas por João Batista. Certo dia, Jesus veio da Galileia até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. João, ao ver Jesus se aproximando e pedindo para ser batizado, ficou surpreso e tentou impedir Jesus, dizendo: "Eu é quem deveria ser batizado por você e você vem até mim?" João sabia que Jesus era o Filho de Deus e que nele não havia pecado. Mas Jesus insistiu e disse que essa era a vontade de Deus para a vida dele. Sendo assim, João então concordou em batizar Jesus no Rio Jordão. No momento em que Jesus estava sendo batizado por João, enquanto ele estava saindo da água, o céu então se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. E nessa mesma hora, uma voz do céu disse: "Este é o meu filho amado, que me dá muita alegria." Era a voz do próprio Deus lá no céu, dizendo que ele estava muito feliz com tudo o que Jesus estava fazendo ali. Ele estava fazendo a vontade do seu Pai. Crianças, Jesus não precisava ser batizado. Ele não tinha do que se arrepender, pois nele não havia pecado. Ele era o Filho de Deus. Mas ele fez isso para fazer a vontade do seu Pai e nos deixar como exemplo que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e das coisas erradas que nós cometemos. Certo, crianças? Essa então é a nossa história de hoje e nós retornamos na próxima semana com uma nova história. Tchau, tchau! Olá, União de Gerações Community e todos que vão ver esse vídeo. Eu queria trazer uma palavra nesse momento de pandemia e tirar essa máscara como uma atitude, uma prática de que em meio a toda essa situação Covid-19 assolando sim as nações, nós estamos aqui desde a Europa falando o quanto que é necessário ainda você tomar todo o cuidado e as medidas necessárias para tudo aquilo que você vive diariamente na tua vida e na tua história. Dentro, obviamente, daquilo que você crê, daquilo que você vive, você precisa ter atitudes. E esses dias eu estava orando sobre essa situação, sobre a igreja, e Deus me levou ao Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, Ele cuida, de nada terei falta, e Ele me faz andar, Ele caminha em minha vida. Agora, preste atenção, se existe um pastor, existem ovelhas, e as ovelhas elas são encaminhadas, são guardadas pelo cajado, pela fala do pastor, e elas são direcionadas. Então,
a um aprisco, a um local de proteção. Nesse momento de pandemia, a primeira coisa, o Senhor tem sido nosso pastor. Ele guarda e Ele guia as nossas vidas. Mas a segunda coisa importante é que nós precisamos nos deixar sermos guiados, ok? Fazendo parte na cidade, no país que você está, de tudo aquilo que se tem feito, né, para que você viva bem. Então, preste atenção nisso. O Senhor é o teu pastor, nada te falta, mas cuide-se, ok? Ouça o cajado, a voz, as autoridades, porque elas são agentes de Deus na nossa vida e nossa história, e nós precisamos viver intensamente isso. Que Deus te abençoe poderosamente essa semana, esse final de ano, e que você, cada dia, prove da bondade e do amor que seguem a tua vida em todo o tempo da tua história. É assim que diz o Salmo 23. Tchau. Eu vou onde tu me mandas. Eu vou. Sim, eu vou. Sim, eu Tu és bom. Tu és bom. Tu és bom. Tu és E aí, como é que está a tua semana? Será que você entendeu que é tempo de você dar um salto, ou então marchar em direção a tudo aquilo que é o sonho de Deus, ou então o teu sonho sobre a tua vida e sobre a tua história? Todo lugar que nós estacionamos fé, coragem, ou tudo aquilo que nós podemos fazer é um lugar muito perigoso. Sabe por quê? Porque vem o Egito nas costas, vem Faraó e ele quer te perseguir. E nesse lugar ele pode te afrontar, ele pode te desanimar, mas não, dê um salto nesse momento. O mar vai se abrir, você vai em direção a tudo aquilo que está dentro do teu coração, os teus sonhos, tudo aquilo que você tem desejado nesses dias. Uau, está disponível, possibilidades, oportunidades. Vá, vença, dê um jump. Vamos lá! A palavra do Senhor nos ensina ali em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 2. Diz assim: no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Aleluia! Isso, Paulo aqui nos conta que a igreja ansiava por auxiliar os santos, aqueles que necessitavam. E nós, como igreja Unindo Gerações, nós temos entendido de abençoar a Casa de Recuperação Betel, através da pessoa do presbítero Michel, que tem estado ali com eles mensalmente, e já há algum tempo temos no coração abençoar essa Casa de Recuperação, os irmãos ali que estão em recuperação tóxico-dependente. Então, se você tiver no seu coração e por iniciativa própria desejar contribuir com a casa, com os irmãos, procure-nos, procure o presbítero Michel, procure-nos através também das redes sociais e faça a sua contribuição. Nós temos arrecadado alimentos, nós temos arrecadado produto de higiene, então eu queria convidar você se você tem no teu coração e por iniciativa própria, como nós lemos aqui, entendimento para abençoar esses irmãos, esse trabalho,
procure a nossa equipa e você certamente vai estar abençoando vidas e sendo abençoados, porque a palavra também nos ensina que melhor é dar do que receber. Deus abençoe. Olá, União de Gerações, Celebração Online, todos que vão ver esse culto, a presença de Deus, a atmosfera dele aqui nesse lugar, o Espírito Santo aqui sobre nós. E temos vivido isso, chegando mais um ano, ok? De mês de dezembro, chegando ao fim. E nós estávamos aqui adorando o Senhor, orando e pensando algumas coisas e olhar para trás. Quantas coisas Deus tem falado conosco por todo esse ano, tantas experiências, e eu posso dizer aquilo que Paulo fala ali para a igreja de Corinto, no capítulo 1 Coríntios, desde o capítulo 1 até o capítulo 4, Paulo ele fala sobre a loucura de Deus e quantas coisas nós vivemos em 2021. E o que eu posso dizer? Obrigado, Senhor. Olhando para a minha vida, para família, igreja, tudo, nós só temos a agradecer, porque o Senhor tem preservado nossa vida, nossa história, sua infinita misericórdia. E eu não tenho dúvida que 2022 será um ano extraordinário para cada um de nós. Creia nisso. E falando-se da palavra de Deus, daquilo que nós temos nesse tempo crescido, né? Vamos dizer, a todo o domingo na celebração, de que entendemos de até o fim do ano, de falarmos sobre Atos dos Apóstolos, e ainda estamos no capítulo 9, temos mais, vamos dizer assim, alguns quilômetros pela frente. Mas se eu for pegar Atos dos Apóstolos e aplicar no meu ano de 2021, e se você for aplicar, se você for trazer Atos dos Apóstolos para tudo que você viveu em 2021, eu posso dizer para você com muita paz que você vai querer mais de Deus. Eu mesmo quero. Eu ontem na escola Dora estava falando de o quanto que eu não me sacio facilmente, principalmente da presença de Deus e de tudo aquilo que Ele fez na minha vida e na minha história, por tudo aquilo que eu provei desde o primeiro dia que eu conheci a Jesus. Eu quero mais, porque quantas foram e são as experiências de que a gente vê nitidamente de um Deus vivo, um Cristo vivo, um Espírito do Deus vivo. Uau! Sharamafai, na nossa vida e na nossa história. E essa palavra que eu separei para nós hoje chama-se a Igreja Viva. A Igreja de Jerusalém, ela era uma igreja que não vivia só da letra, de uma palavra, né? De uma palavra tão somente, vamos falar assim, escrita, né? Quando Deus escreve nas tábuas dos 10 mandamentos, depois nós vamos ver o próprio apóstolo Paulo, Pedro, dizendo que agora as palavras não estão mais naqueles lugares ali de tábua, agora a palavra está no nosso coração, marcada, viva, poderosa. Então a igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja tão viva e tão real que nós somos fruto disso. E se formos pegar hoje, né, esse domingo, essa Santa Ceia, e projetarmos para o ano de 2022, eu quero dizer para vocês, quando eu falo projetar, é como se projetasse uma imagem
dessa ceia, desse dia, dessa palavra para 2022. Deus é um Deus vivo, queridos. Ele quer se manifestar dessa maneira na tua vida. Desde o teu interior a tudo aquilo que está à sua volta. E a igreja de Atos, ela provou disso. Vamos ver aqui, já em Atos capítulo 9, versículo 31. Olha o que a palavra diz. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia, Samaria tinha paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Olhar para essa igreja é ver aquilo que na ceia de Jesus, o próprio Senhor Jesus fala aos discípulos, chamando eles para primeiro fazer parte do seu propósito. Esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. E eles ali fazerem de fato uma aliança. E eu queria abrir um parênteses aqui, o quanto que existe hoje uma manifestação que a gente pode até dizer que é uma das facetas da apostasia, de deixar alianças de lado e viver consoante o próprio coração, esquecendo daquilo na qual, por exemplo, nós firmamos diante de Deus, a aliança. Jesus fez uma aliança com seus discípulos no sangue e no corpo. E aliança de sangue, no sangue, significa vida e não morte. A vida de Cristo, a vida dele, a palavra viva dele, sendo lançada sobre os seus discípulos, e os seus discípulos, a partir daquele momento, podendo fazer parte, então, do seu propósito. E também, de fato, eles mudaram suas vidas, baseado na palavra, e eram levados a viverem poderosamente pelo Espírito Santo. E Jesus fala, olha, vou enviar sobre vós o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio fazendo parte, né, ali de Deus, né, de Cristo, o Espírito Santo. E eles, então, podendo participar muito mais do que uma mesa de uma ceia, tão somente, mas de uma promessa e daquilo que naqueles dias estava sendo constituído. Eu creio plenamente. Se Cristo disse, aqueles que creem farão obras maiores ainda das que eu fiz, e Marcos escreve sobre isso, nós podemos fazer parte dessa história. É um desafio de Deus nessa geração, seja você uma pessoa de qualquer idade, Deus querendo fazer parte de uma maneira tão poderosa, de algo vivo e de algo não morto. Agora, eu fico me perguntando muitas vezes como que nós podemos, aliás, em tudo. Olha, nós podemos viver o poder do Espírito Santo, como? Nós podemos chegar em lugares maravilhosos, como? Nós podemos, hoje tem muitas pregações e nelas, né, tem muita autoajuda, ok, né, não vamos entrar aí no lado de crítica sobre autoajuda, mas a maior ajuda que nós podemos receber em Deus e nessa geração daquilo que nós vamos viver e projetar nossa vida para o 2022, projetar uma imagem para 2022 hoje, né? Você pensar no seu 2022 que o Cristo vivo, o Espírito do Deus vivo, o Deus vivo, ele quer se relacionar com você dessa maneira, mas com certeza nós precisamos prestar atenção da maneira, por exemplo, das expressões, os exemplos de pessoas que provaram disso. O que eles viveram, fizeram, por que eles viviam isso? Então, o número 1 aqui dessa ministração, dessa palavra, eu coloquei aqui conversão ou convencimento. Muitas vezes eu vejo, e repito, muitas vezes eu vejo quanto que hoje existe muitas coisas tentando mais convencer pessoas do que levá-las ao arrependimento e mudanças. A igreja de Jerusalém entrou em um lugar de arrependimento, ao ponto de que eles mudaram
presta atenção nisso, hábitos, viviam, né, começando de Jerusalém, judeus, a lei, a religião, mas eles começaram a viver o Cristo. Agora, como eles começaram a viver isso? Se olharmos então para Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, depois que Pedro prega poderosamente uma palavra, o anúncio do reino é arrependimento. O anúncio do reino é as mudanças de valores que nós tínhamos antes, e isso ser passado no sangue do Cordeiro, e agora uma formação de uma cultura no Cristo, o Filho do Deus vivo. E foi isso que eles começaram a viver naquele momento. Eles ouviram Pedro pregar de Cristo. Pedro prega de Jesus. A minha primeira pregação, eu cheguei para o meu pastor e falei para ele: eu nunca preguei, o que eu... Pode me dar uma dica? Aí ele me ensinou isso há 30 anos atrás. Eu não era seminarista, nada. Fui pregar em um lugar. Uau! E esse pastor na minha vida disse para mim assim: olha, vou te ensinar algo. Prega sobre Jesus. Ele é a base de todas as coisas. Então Pedro, ele prega daquilo que ele se converteu. Ele se converteu ao Cristo. Ele se converteu àquele Cristo que falou para ele assim: olha, lance as redes no mar. Aí ele falou: olha, eu pesquei a noite inteira. Nós pescamos a noite inteira. Nada pegamos, mas sob tua palavra eu vou lançar as redes. Ele creu na palavra de Jesus. Faz sentido isso? O quanto que isso é simples. Se eu creio, eu faço obras maiores do que a de Jesus. E foi Ele mesmo que disse isso. A situação é aquilo que eu vivo, aquilo que eu pratico. A palavra diz assim, Atos capítulo 4, versículo 3, versículo 4. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens a quase 5.000 pessoas. Eles estavam provando de uma mudança extraordinária, porque creram. Entraram em lugares de mudança, de arrependimento, e Deus estava ali no meio deles. E eles provaram isso de uma maneira tão incrível, que eu percebo o quanto que é o desejo de Deus nessa geração. Pedro, ele se converte a isso. Nós não temos tempo a perder. Eu tenho dito isso nesses anos de julho para dezembro. Nós não temos tempo a perder. Muitas vezes a gente fica esperando por quê? Ou isso pode ser um problema, então, de libertação e restauração. O quê? Procrastinar, deixar para outro dia, não avançar ou não querer. Mas a palavra de Deus, ela é viva. Isso não tem nada a ver conosco. A palavra de Deus é viva. Pedro pratica a palavra porque ele se converte a ela. Ele não fica esperando alguma coisa. Ele vive isso intensamente. A nossa segunda-feira está aí. O que nós vamos viver? O que nós cremos? Da nossa própria vida. A palavra diz assim em Atos 4, 10 e 11. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. Uau! Aqui um homem curado, transformado, porque alguém creu. Alguém foi no nome de Jesus e tocou aquela geração. E agora estão aqui dizendo essas coisas
Por quê? Porque coisas extraordinárias estavam acontecendo. Se formos projetar o nosso 2022, nessa pregação de hoje, nessa Santa Ceia, a última do ano, eu queria dizer para vocês, será um ano extraordinário, como o ano que eu creio, o ano que eu pratico, o ano da minha vida diante de Deus ser muito mais de algo tão somente falado, mas praticado, algo vivo, algo tremendo que Deus tem, para fazer sobre cada um de nós. A palavra fala em Atos 4, 36, 37. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é o filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Por que Barnabé fez isso? Porque ele creu, porque ele praticou. Barnabé, levita, levita não tinha herdade naquilo que foi a parte deles de herança, foi o serviço do reino, a presença de Deus. Eles não tiveram na divisão das heranças, terras, herdades. E aqui está um levita que tinha uma herdade, mas ele creu. Ele creu aonde? Em Jesus, no que a igreja estava vivendo naqueles dias. E ele se arrepende, ele vende, ele traz aos pés dos apóstolos: isso aqui não é meu, isso aqui está sendo aqui liberado. Uau, porque ele creu, porque ele praticou isso naqueles dias. E isso faz uma total diferença naquilo que a gente crê para o nosso 2022, naquilo que a gente muito mais tem de conversão. E conversão é como a gente estivesse numa estrada e tem lá esquerda ou direita. Eu vou convergir, eu vou mudar tudo. Pedro provou disso, os discípulos provaram disso. Essa igreja estava provando um Deus vivo porque ela cria, ela tinha fé, ela se entregou, ela projetou a vida dela nisso. Qual é o teu projeto para 2022? O meu é crer. Eu estou aqui nesses dias, em dias de colocar a fé em prática, crer, mas fazer. Tudo que eu consegui chegar na minha vida, e Fernanda, eu posso dizer, foi porque nós cremos e praticamos. Não é porque tem-se isso, aquilo, não. É porque se creu, se projetou, se foi atrás. Por que Fernanda é uma médica veterinária? Porque ela creu, ela estudou, ela foi até o fim e não foi nada fácil. Você pode ser um médico porque você crê, porque você vai atrás. Você pode ser um grande empresário que vai com os teus recursos abençoar muitas vidas. Por quê? Porque você creu. Eu estava vendo esses dias um vídeo falando de tudo que a Síria está vivendo nesses dias. Uau! Mostrando crianças precisando de muita ajuda. Você pode crer que você vai ser um grande ajudador de pessoas. Você pode crer que você vai ser um missionário da palavra de Deus. Você pode crer que você vai ser um missionário no Oriente Médio, no Japão, na Europa. E você praticar isso, você vai provar. Sabe de quê? De um Deus vivo, de uma igreja que tinha 3.000, agora tem mais 5, porque eles viram aquele homem coxo e eles se converteram. As palavras de Pedro, João e daquela igreja
que praticava o Cristo. Deus está te chamando para isso. Número 2, essa palavra é vivendo no poder e no amor. Como? Deus tem isso para nós. Deus tem algo lindo. Deus tem o desejo que você viva imerso no amor dEle, no poder dEle nesses dias. Eu separei um texto aqui das Escrituras que está lá em Atos 9, do versículo 36 ao 43. A palavra diz: e havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que traduzindo se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavada, depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantou-se Pedro e foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isso notório para toda Jope. E muitos creram no Senhor, e ficou muitos dias em Jope com um certo Simão, o curtidor. Queria falar um pouquinho sobre Dorcas, uma mulher notável, uma mulher com o coração altruísta, uma mulher que dava esmola, que ajudava pessoas, que descentralizou a vida dela mesma e estava vivendo para abençoar vidas. Pense nisso. Muitas vezes a vida te absorve com algo que você pensa muito mais em você nos teus dias do que naquilo que Deus nesse tempo tem para a tua vida. Esses dias eu tenho conversado com Fernanda e a gente tem falado sobre isso, sobre os lugares aonde nós estamos. E estamos por quê? Porque amamos a Cristo. Mais nada. Nos convertemos ao Cristo. E por isso estamos. E muitas vezes não é fácil. Vou falar de coisas simples. Hoje, queridos discípulos mandaram uma fotinha deles juntos. E eu disse, eu queria tanto estar aí. Não é fácil estar longe. Mas estamos longe por quê? Pelo Cristo. Dorcas vivia isso. Enfermou, faleceu. Pedro disse, levanta-te. Ela ressuscita. Porque o poder de Deus estava ali. Agora, por que o poder de Deus estava ali? Porque eles ativavam o poder como? Pelas suas vidas. Pelo nome de Jesus. Pela prática. Yes. Só que a nossa mente muitas vezes ela quer nos levar cativa ou nos levar a cativeiros, que a nossa segunda-feira vem. E aonde que eu lanço a minha vida, aonde que eu lanço a minha história, aonde que eu lanço meus pensamentos, aonde que eu lanço a minha mão no arado, aonde que eu lanço as minhas ideias, aonde eu lanço o meu coração. Muitas vezes infundado em coisas tão banais e tão céticas da vida que leva assim a se provar muito mais de uma morte do que de vida. Pedro diz, sai todo mundo, ficou só ele, se pôs de joelho. Me lembro de quando Jesus falou também, sai todo mundo, só fica esses aqui do meu lado. E no momento também de uma ressurreição de mortos. E eles viram ali Jesus ressuscitar uma jovem. Quanto que Deus está nos chamando, Ale Mahai. Mandei mudar mentes.
prática de vida. Nossa segunda-feira vem. O que é muito fácil lidarmos com mente e coração e tornar os ambientes carregados, pesados, e não ambientes como Pedro fez. Presença de Deus, a vida de Deus. Pedro creu, por isso ele fez. Jesus disse: aquele que crê fará obras maiores que eu fiz. Uau! Pedro andou sobre o mar. Pedro afundou também. Ele provou da vida em Deus de prática, e ele provou de como a vida pode ser cética e caminhar de uma maneira casual da vida. 2022, eu quero projetar como uma imagem de dois aspectos: ou eu creio ou eu não creio. Ou eu me torno coluna e baluarte da verdade, a igreja, ou eu continuo vivendo de alguma coisa. O Senhor te chama. Hoje é um dia de ceia. Queria que você pegasse o pão, o corpo. Jesus disse: esse é o meu corpo. E ele foi liberado para ser morto. Só que esse corpo ressuscitou. O poder de Deus. E é nisso que nós vivemos. E eu creio nisso. Eu creio nas palavras de Jesus. Eu creio no poder do Espírito Santo. Eu creio na ressurreição. Eu creio que o Espírito Santo está aqui nesse momento comigo. Eu creio na palavra de Deus viva. Eu creio que esse corpo é vivo. E por isso Jesus disse: comei, coma com a tua família e profetize para ela nessa noite. Nosso 2022 será poderoso, será majestoso, será de grandes portas, será de lugares extraordinários, será de lugares que nós vamos provar do poder e do amor de Deus. Por quê? Como? Porque eu pratico a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva na minha vida. A palavra de Deus, ela é viva na minha história. Eu pego a palavra de Deus e eu produzo nela vida, porque eu pratico, eu creio. Como Pedro em Lucas 5, a noite toda quis pescar, não peguei nada, mas sob tua palavra eu vou. Pedro, ele entra nesse lugar, e é esse lugar que está pronto para você em 2022. Seja a área que for, eu vou comer desse Cristo, desse corpo, que eu tenho um pacto de aliança, e não é banalidade de aliança, é uma aliança no Cristo, no corpo, na igreja, no batismo do corpo da igreja, aonde eu faço parte, a noiva, e eu vivo nela, não uma banalidade de pensamentos, não uma infantilidade de emoções, mas uma igreja viva, uma igreja que está aí, atuante, tocando o céu e a terra, quando fecha a porta e ora ao Pai secreto. O corpo está aqui, e eu projeto nosso 2022 como igreja, num tempo maravilhoso para nossas vidas. Aonde estivermos, no Brasil, Europa, aonde Deus nos lançar, o poder de Deus, o poder do corpo de Cristo. Vamos comer juntos? Dá para sua família, para sua casa. Sirva-os e vamos comer. Aleluia. Obrigado, Pai. O poder de Deus sobre a nossa vida. O poder de Deus tocando tua vida e tua história pela prática. Por você crer. Uma vez nós falamos sobre um homem de Deus ensinando a outro homem de Deus. Fé, como se escreve? F-E,
acento agudo no E. E esse homem de Deus americano estava ensinando para um homem de Deus brasileiro, não é assim que escreve. Mas como eu sou brasileiro, eu sei como escreve. F-E agudo no E, não. Fé não é escrita assim. Fé é assim. R-I-S-C-O. Risco. Que? Pedro, venha. Então, quer andar sobre as águas? Põe o teu pé. É assim que eu tenho vivido a minha vida. É assim que eu tenho cercado a minha história, a minha casa. É assim que eu tenho cercado tudo que eu vivo. Fé. Mas Deus tem respaldado. Na prática, no pranto, no choro. Esses dias minha esposa estava falando algo. Dar nó em pingo d'água. É uma expressão. Muitas vezes não temos isso como prática, como hábito. Profetizo sobre a tua vida um batismo no corpo, um batismo no poder de Deus, um batismo do amor de Deus. A pastora Fernanda vai falar sobre o sangue, o vinho, a vida, sobre a tua vida e a tua história. Vamos lá. Olá, queridos, em Gerações, celebração online. É muito bom estar com vocês nessa noite e para comermos e celebrarmos a ceia do Senhor. Quando comemos a ceia do Senhor, nós estamos declarando e lembrando que Jesus é Senhor, que Ele morreu pela nossa vida, para nos dar vida e vida em abundância, como a palavra diz. E na ceia também nós lembramos e firmamos que nós temos uma aliança com Jesus, porque é isso que a palavra nos ensina, que o sangue nos faz um com Ele, um com o Pai, e o Senhor é bom e a sua misericórdia tem tocado a nossa vida. E quantas coisas o Senhor tem feito e fez nesse ano de 2021. Quantas coisas, em quantos momentos Deus nos guardou, Deus nos livrou. Quanta bênção o Senhor derramou, quanto a vida Ele tem soprado sobre nós. E quero que você mesmo nessa noite, nessa última ceia de 2021, pegue o seu cálice aí juntamente com a sua família e declare nessa noite vida. Eu tenho a vida, eu recebi da ressurreição, eu tenho recebido do poder de Deus sobre a minha vida, porque é isso que a palavra diz. E eu gostaria de ler um texto com vocês, que está ali em Lucas, capítulo 22, versículo 19 e 20, que diz assim: tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então, que você possa olhar o teu cálice, se você tem aí a tua família junto de você, pega o cálice, como nós lemos aqui, o cálice da aliança, o sangue de Jesus. O vinho, o suco de uva representa o sangue de Jesus. E esse sangue representa a aliança que Ele fez com você e que diariamente Ele tem nos chamado a fazer com Ele uma aliança de sangue, uma aliança de entrega, uma aliança de vida nova. E como nós lemos aqui no versículo 20, derramado em favor de nós. Então, quando você beber desse vinho nessa noite, lembre-se disso. É um favor imerecido, é uma graça que Deus deu e derramou sobre a minha vida, morrendo por mim e me dando uma oportunidade de viver uma vida nova, de viver um tempo novo, de viver um ano de 2022 cheio da presença dEle. Aleluia!
que você possa abençoar a tua casa, tua vida, tua família nessa noite e beber do sangue de Jesus, que te dá uma vida nova. Sangue representa também vida. Então bebe da vida nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria orar com vocês. Senhor, que nessa noite o teu sangue venha nos lavar, nos limpar e nos levantar para um tempo novo. Porque tua palavra nos ensina que quando comemos do pão, quando bebemos do vinho, estamos lembrando da aliança que o Senhor fez conosco e também da aliança que temos com o Senhor. E é por meio do sangue de Jesus que temos a vida. O Senhor entregou a sua vida por nós. E esse sangue nos dá livre acesso à presença do Pai. E nessa noite nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, porque o teu favor imerecido tem tocado a nossa vida e a nossa história. E o Senhor tem nos chamado a viver um tempo novo. Não porque merecemos, mas porque o Senhor nos limpa, nos lava, nos purifica e nos resgata das trevas, em nome de Jesus. O Senhor tem uma aliança conosco e nessa noite declara isso: eu tenho uma aliança com Jesus, o autor da vida, e Ele escreve um tempo novo sobre a minha vida. Eu creio nisso e eu vou viver as promessas do Senhor na minha vida, nesse novo ano. Senhor, eu te louvo e te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, por esse ano de 2021. E eu já te agradeço por todas as tuas promessas, por todo o mover profético que o Senhor tem soprado sobre nós, por tudo aquilo que o Senhor tem falado, que é o tempo e que chegou o momento. No nome de Jesus, Pai, nós te adoramos e te louvamos. Guardamos o nosso coração, guarda a nossa casa e nos leva à tua presença, que o meu coração possa se ater nisso, Senhor, de buscar a tua presença todos os dias, para que eu viva realmente, de fato, a aliança que eu tenho com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Então, queridos, nessa Santa Ceia, eu queria orar algo. Senhor, nós levantamos nossas mãos. Onde você estiver, levante suas mãos. E nós dizemos que essas mãos levantadas significam que nós estamos rendidos a Ti, rendidos à Tua palavra, rendidos ao Teu poder e ao Teu amor. Nós não temos para onde ir, Senhor. O mundo vive um caos, o mundo vive uma pandemia, o mundo vive de dúvidas, o mundo vive de tantas coisas. Mas nós queremos, pela Tua santa misericórdia, nos dizer nessa noite aqui: eis-nos aqui na Tua presença, e dizemos aqui no nome de Jesus Cristo, que nós vamos avançar em 2022, sim, no poder e no amor de Deus, e provando a cada dia, Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida e para a nossa história. É o que oramos, é o que cremos, é o que nos entregamos como igreja, como comunidade. E eu quero profetizar. Levante, Senhor. Ei! Setemai. Aqueles que vão fazer parte da grande seara, da grande colheita e de um tempo maravilhoso nesses dias. Eu creio nisso. O Senhor ergue os ceifeiros, os que estão atentos como aquelas noivas que guardaram azeite. 2022 será poderoso. Eu oro no nome de Jesus. Eu creio em grandes coisas acontecendo em 2022. Na família, individualmente, na profissão, no ministério, no país, no bairro, no sítio onde moramos, em tudo que fazemos, tocamos mãos. Melhor tempo é chegado, Senhor. Chegou, Pai. No nome de Jesus, Senhor.
Amém. Olhando a palavra que a gente tem aprendido sobre Barnabé, quando ele entrega a herdade dele, eu creio plenamente, em primeiro lugar, que ele estava ali entrando num lugar também de arrependimento e de prática, de entregar e ser fiel realmente ao Senhor. Por ele ser levita, ele não tinha essa herança sobre ele, de ter herdades. Ele entendeu isso, opa, eu vou entregar. Queridos, projete teu 2022 na semente de 2021. Não abra mão desse lugar. Não fique provando de coisas remotas e bate-se na mesma tecla sempre. De não provar do céu. Prova-se de coisas racionais. O que Deus está te chamando é provar de um respaldo. Como Abraão, quando ele levanta o cutelo e ele iria ali sacrificar, já estava lá o respaldo preso nos arbustos. O respaldo do céu. Que você possa entender isso e entregar tua dízima, tua oferta e ser fiel nisso. Barnabé foi um homem notável, um grande homem de Deus. Quero profetizar isso na tua vida, na tua história e de que você entra nesse lugar, no nome de Jesus. Deus te abençoe muito, muito. Amém. E aí, como é que está a tua semana? Será que você entendeu que é tempo de você dar um salto, ou então marchar em direção a tudo aquilo que é o sonho de Deus, ou então o teu sonho sobre a tua vida e sobre a tua história? Todo lugar que nós estacionamos fé, coragem, ou tudo aquilo que nós podemos fazer é um lugar muito perigoso. Sabe por quê? Porque vem o Egito nas costas, vem Faraó, e ele quer te perseguir. E nesse lugar ele pode te afrontar, ele pode te desanimar, mas não, dê um salto nesse momento. O mar vai se abrir, você vai em direção a tudo aquilo que está dentro do teu coração, os teus sonhos, tudo aquilo que você tem desejado nesses dias. Uau, está disponível, possibilidades, oportunidades. Vá, vença, dê um jump. Vamos lá! Eu vou onde tu me mandas. Eu vou. Sim, eu vou. Sim, eu vou. Tu és bom. Tu és bom. Tu és bom. Yeah. Tu és bom. Tu és bom. Onde for eu vou, o que disser direi, e o que orar, orarei. E onde for eu vou, o que disser direi, e o que orar, orarei. E onde for eu vou, o que
te seguirei, e o que orar, orarei. Onde for eu vou, que te seguirei, e o que orar, orarei. Fazer o que viu o Pai fazer, e ele só falava o que ouviu o Pai falar, e ele só se movia quando o Pai mandava, ouvindo seu coração, seguindo seu espírito. Não caminharei cada movimento de Jesus foi uma entrega. Não caminharei sem ti, pois tu és digno e tu és bom, tu és bom. Tu és bom, tu és bom, tu és bom. Não caminharei sem ti, sem cada movimento de Jesus na entrega. Não caminharei sem ti, pois tu és digno e tu és bom. Tu és bom, oh, tu és bom, tu és bom, tu és bom. E onde for eu vou, que te seguirei, e o que orar, orarei. E onde for eu vou, que te seguirei, e o que orar, orarei. Sim, vou eu. E onde for eu vou, que te seguirei, e o que orar, orarei. Onde for eu vou, que te seguirei, e o que orar, orarei. Onde for eu vou, que te seguirei, e o que orar, orarei. Onde for eu vou, que te seguirei, que orar, orarei. Onde for eu vou, que te seguirei, que orar, orarei. E eu vou onde tu me mandar.
Para os cansados.